Com um certo atraso, finalmente esta crônica sai do mundo das ideias. O atraso para a produção desse meu tipo de texto, que é como menstruação ou mensalão do PT, Partido do Trambique, que acontece uma vez por mês, se deu por dois fatores, sendo o primeiro a influência que a greve geral dos servidores das universidades e institutos federais teve sobre a produção da crônica anterior, e o segundo, o diagnóstico da Síndrome do Túnel do Carpo, STC, que tive. Em virtude do acometimento desta doença, que tem me causado muitas dores, não bastasse a artrite reumatoide, AR, suspendi a continuação dos meus projetos de escrita literária, sendo os mais afetados as duas novelas, Temporada de Caça e Condenado, Deus, a Igreja e Eu, os dois romances, Conganabila e o Evangelho de Genésio, e vários contos que também estão parados. Se você, caro leitor, leu as minhas duas crônicas anteriores, você sabe que eu pretendia me lambuzar nas lembranças das comidas de vovó na segunda produção. Porém, o contexto vexatório do acordo assinado entre o desgoverno e o descomando geral da greve, sem que as bases fossem consultadas, como sempre acontece, e ainda tem gente que acha que não é mero fantoche nas mãos dessa corja, me levou a mexer um pouco na lama politiqueira do fazendão, embora eu não tenha lá muito traquejo para isso, bem como não tenha também a mínima disposição quando o assunto é politiquice. Assim, essa atividade ficou para agosto, que é o terceiro mês subsequente à minha decisão de escrever mensalmente um texto com ares de crônica. Pode ser que eu, como já disse anteriormente, não tenha muito traquejo com a escrita, pois o meu direito a uma educação pública de qualidade foi roubada pelos politiqueiros e caterva. E até hoje, diga-se de passagem, não consegui fazer um curso de gramática da língua portuguesa, pois meu salário é surrupiado mensalmente à mão grande do Estado, enquanto trabalho doente para garantir meu sustento e o sustento dessa corja, politiqueiras e caterva, juízes principalmente, que deitam e rolam no dinheiro do pagador de impostos. Viagens para cima e para baixo, altos salários e toda sorte de penduricalhos, vinhos, queijos e lagostas caras, conchavos, compadrios e convescotes de toda a sorte, o que muito me revolta. Bom, como você, caro leitor, já deve ter percebido, este texto vai na contramão dos dois que o antecederam, não pelo teor, mas pela forma. Nos dois primeiros, eu começo apresentando aspectos de minha infância e só depois faço uma relação com os infames dias que vivemos. Por um lado, pois na vida tudo é dual, então temos também o lado belo da vida, que está muito distante da politiquice que infesta a Tupiniquilândia. Logo, iniciei este texto sentando o sarrafo, algo que amo fazer, mas para não quebrar totalmente a forma das minhas crônicas, não sei se conseguirei manter isso ao longo do tempo, prometo me esforçar para tal, tenho que ao menos tangenciar, sem muito tergiversar, algum aspecto da infância que vivi entre os pés de amoreiros, cafezal e na convivência familiar, dos momentos eclesiásticos às mesas fartas embaixo das mangueiras nas datas festivas, e é por aqui mesmo que vou me aconchegando. Era muito comum, no domingo, principalmente, termos algum prato especial. Mas espere aí, não vá pensando que esse algo
especial era do tipo paella, risoto ou sushi, pratos que hoje perpassam minha mesa. Na época, e para aquele contexto, prato especial era sempre um frango com mandioca, que chamávamos de galinha atolada, porco frito guardado na banha, em preparações diversas e ainda o bom e velho macarrão. Cresci num ambiente no qual a panela cheia era sinônimo de fartura. Apesar da pobreza, algo que nunca nos faltou foi uma panela cheia na beirada do fogão de lenha. Dessa forma, me lembro dos almoços de Natal e de Ano Novo regados a muito suco-tangue, frango ao molho, saladas, arroz e feijão, que aliás nunca podia faltar, e as bacias enormes de macarronada. Que delícia! Bons tempos aqueles. Porém, algo existe ainda que, como as memórias desses regabofes que enchem a boca de água e me fazem salivar fartamente, preciso abordar nesse texto, para que o seu título faça sentido. Esse algo é muito mais que especial, não só pelo sabor, mas também pelas memórias e significados que evoca. Por falar em significados, nos tempos atuais, estudo um filósofo russo chamado Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Parece nome de remédio, né? Estou com muita dor de cabeça. Espere um pouquinho. Vou tomar um comprimido de Bakhtin. Brincadeiras à parte, ele nos diz que quando algo ou alguma coisa evoca sentidos para além da sua realidade prática, isso se torna um signo ideológico. Para mim, macarronada e focaccias são signos ideológicos. Eles me levam para um tempo ou outro que não volta mais. Às vezes, cá para nós, devo confessar, penso, vou jogar tudo isso pro alto e voltar para a roça. Mas aí vem a voz da razão e me diz: você não tem uma roça para voltar. Vó Nica, Isabel, já falecida, que o universo a tenha, e como tem, fazia nos finais de semana, principalmente, uma espécie de pizza que era simplesmente deliciosa. Tratava-se de uma massa parecida à massa de pão, que levava, na receita de vovó, uma cobertura que, em virtude de nossa pobreza, era sempre de carne moída, a eterna e boa bolonhesa, ou de sardinha. Vovó, eu não sei porquê, não tive curiosidade de perguntar isso a ela enquanto podia, chamava o produto daquela receita de pizza. E para nós, os netos queridos, sempre mais progressistas que os adultos, era a deliciosa pizza da nona. Os adultos, como sempre, mais conservadores, torciam o nariz e diziam que aquilo podia ser tudo, menos pizza. Uma torta, talvez. Sempre que vovó Nica fazia as pizzas que pareciam tortas, as divergências surgiam. Polêmicas à parte, todos comiam e lambiam os dedos. O tempo passou e foi necessário passar muito tempo para que a realidade deixasse de ser a colher na mão do garoto e eu ser o Neo de Matrix me entortando na frente dela. Xiii. Complicou tudo agora, né? Mas se acalme aí. Eu explico melhor. Pois bem, o tal Neo do filme Matrix, quando vai procurar o oráculo, ao entrar numa sala, ele encontra um menino com trajes que lembram vestes monjais, em cuja mão uma colher se contorce mediante o olhar fixo dele. Porém, ao ser questionado sobre o feito,
o menino diz que o ato é simples, pois não há colher. A colher representa a realidade, e isso significa que não há de fato a realidade, mas tão somente uma percepção dela falseada pelos nossos desejos. Voltando ao caso da pizza, que parece torta, apesar das polêmicas em torno da receita de vovó, todos, de um lado, os que admitiam como pizza, e de outros que diziam que era no máximo uma torta, e olhe lá, a comiam sem que houvesse rejeição e sem que a tal polêmica fizesse alguma diferença na hora de apreciar a iguaria. Tal como é hoje a polarização politiqueira do fazendão. Cá para nós, isso me lembra sim muito o momento politiqueiro insólito que vivemos atualmente. Diz a filosofia do Tao Te Ching que a realidade é a circunstância provisória dos opostos necessários. Neste sentido, é preciso que entendamos que os contrastes são necessários, pois eles nos geram consciência. Não nos esqueçamos também que em tudo há correspondência. Isso é uma lei universal. Assim, esquerda e direita são necessárias para que a politiquice do fazendão surja como uma realidade para a nossa mente. Sem uma delas, não saberíamos o que a outra seria. Ou seja, se não existisse a esquerda, não conseguiríamos saber o que é direita e vice-versa. Como também não saberíamos o que vem a ser uma democracia, o domínio representativo da maioria em detrimento de uma minoria. Devemos então elevar a nossa consciência com isso, para que entendamos que a alternância no poder de direita e esquerda é necessária para a criação da circunstância provisória que o Tao Te Ching chama de realidade. O grande problema é que a maioria das células que compõem o corpo que chamamos sociedade brasileira está como um nil, deslumbrados pela colher se contorcendo nas mãos dos amos da caverna, os jornalistas e os formadores de opinião, e não conseguem perceber que não existe colher nenhuma, e quem se contorce é exatamente quem defronta o tal amo. Assim é que surge para a mente da maioria a realidade do parece, mas não é. Vamos lembrar do contorcionismo dos globais ao passar pano para o desgoverno e da ministra, aquela de cãs brancas, que as deveria respeitar? Do isso parece censura, é censura, mas eu percebo como democrático, até segunda vale. Aliás, respeito e idoneidade no grupo dos 11 não há nenhum. Antigamente, no direito consuetudinário, os anciões governavam e julgavam, pois sua condição implicava em sabedoria para tal. Neste parêntese que abro aqui, vale ressaltar que na Roma antiga, a qualquer sinal de que a sociedade corresse risco, os primeiros a serem protegidos eram os anciãos, pois a sociedade, caso ela perecesse e precisasse ser recomposta, a sabedoria estaria preservada. Não é o caso de certos anciãos do fazendão. Creio que se a Tupiniquilândia correr perigo, a sociedade empurrará para a destruição, em primeiro lugar, os anciãos do grupo dos 11 e os politiqueiros. Voltando ao fio condutor desse texto, a realidade politiqueira do fazendão é exatamente como a pizza de vovó, que parecia com pizza, tinha lá um jeitão de torta, mas
que na verdade era uma focaccia com cobertura. O que passava disso era tão somente contorcionismo da nossa percepção mental, tentando compreender aquela realidade sem competências e habilidade para tal. A receita de vovó era bastante básica: farinha de trigo, fermento natural, feito a partir de fermentação de batatas, sal, água morna e banho de porco. Os ingredientes eram misturados, formando uma massa espessa que era posta para descansar e, quando dobrava de tamanho, era colocada numa mesa sovada, colocada numa assadeira, feito pequenos sulcos com as pontas dos dedos, sobre os quais se colocava a cobertura. Somente hoje, de posse de todo o meu aprendizado ao longo dos anos que se passaram, deixei de me contorcer na frente da colher. Noutras palavras, compreendi que o que tínhamos como realidade da receita de vovó era somente uma distorção afetada pelos nossos desejos, ou seja, era uma ilusão. Nenhum nem outro lado do nosso espectro familiar tinha razão sobre aquela realidade. Hoje é possível avaliar os fatos com maior verossimilhança do que naquela época. Hoje tenho acesso às realidades da pizza, da torta e da focaccia, e sem ser tendencioso ou panfletário, é possível falar com maior certeza que a receita de vovó Nica, que até hoje nos suscita suspiros saudosos e saliva espessa na boca, era uma espécie de focaccia com cobertura. Por esse luz que me alomeia, como se diz em bom cuiabanês, a massa da base era sim de focaccia. Olhando para o contexto politiqueiro tupiniquilandês, posso ver se repetindo as cenas da minha infância, com contornos de crueldade à la suplício medieval, é claro. Em nossos regabofes e comilanças roceiras, nunca cancelávamos ninguém. Esse cancelar implica na desumanização do outro. Tampouco alguém saía preso sem acusação, como tristemente vemos hoje. Bom, penso que devo encerrar esse texto por aqui e não estragar as memórias tão significativas com a safadeza, a falta de caráter e a falta de vergonha na cara dos politiqueiros, dos membros do Grupo dos 11 e da canalha e falecida mídia de massa, que começa a soltar a mão da caterva, ou as mãos da caterva. E não, eu não vou dizer antes tarde do que nunca. O que estamos vivenciando jamais deveria ter acontecido se fôssemos um país sério e de gente igualmente séria. Esses politiqueiros e esses jornalistas passapanistas são mau caráteres, jogam com as circunstâncias e sabem que podem contar com os joguetes da sociedade, ou seja, com um povo ignorante que os idolatram. Sim, não devemos esperar nada além do que fazem. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, dos togados, vergonhoso! Como conseguem, depois de tudo o que está sendo escancarado nos vazamentos publicizados pela Folha do São Paulo, que resolveu deixar de fazer a egípcia e agir como jornalistas que são, vir a público e defender o indefensável. Esses senhores, se tivessem a mínima decência, deveriam pedir exoneração. Seria o maior favor que prestariam para a sociedade. Uma crônica
de Calbenazzi, em 17 de agosto de 2024. Muitíssimo obrigado por assistir mais esse episódio do nosso Conto e Reconto. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá, beijão!